Nora tinha 3 regras para sobreviver como ômega, numa alcateia que não a queria. Primeiro, manter a cabeça baixa, não fazer contato visual e, acima de tudo, nunca contradizer um alfa. Ela estava prestes a quebrar todas as 3 de forma espetacular. A viagem de 4 dias até a alcateia Silverpine de carroça deu a Nora bastante tempo para refletir sobre as suas excelentes escolhas de vida. A sua alcateia natal, Thornwood, generosamente ofereceu os seus serviços ao Alpha Dane Silverpine como parte de uma aliança política. Tradução. Estavam a livrar-se da sua ômega menos favorita, disfarçando isso como um presente. Vai servir qualquer candidata Luna que o Alpha Dane escolher, disse-lhe o Beta Marcus, com o tipo de simpatia falsa que fazia os dentes de Nora doerem. É uma grande honra. Certo, uma honra. Era por isso que lhe tinham dado uma mala gasta e 3 vestidos que já tinham visto dias melhores, juntamente com o aviso alegre de que, se ela envergonhasse a alcateia Thornwood, não se devia dar ao trabalho de voltar. Então ali estava ela, 23 anos, autista, ômega e completamente indesejada. Estava prestes a entrar numa cerimônia de seleção Luna, onde 12 lobas ambiciosas competiriam pela atenção de um alfa. Isto ia ser um desastre. Nora sentia isso nos ossos. A casa da matilha Silverpine era linda de uma forma intimidante que gritava: "Temos dinheiro e queremos que saibas disso." Paredes de pedra que provavelmente estavam de pé desde que os lobos descobriram a arquitetura. Vigas de madeira grossas como troncos de árvores e tapeçarias, que custariam mais do que Nora ganharia em toda a sua vida, adornavam o interior. Ela apertou a sua bolsa patética com mais força e tentou não pensar em como estava deslocada. O grande salão estava em caos quando ela chegou. Lobas elegantes em vestidos que provavelmente custavam mais do que todo o seu guarda-roupa enchiam o espaço, com risadas brilhantes e agudas como vidro quebrado. Servos corriam com bandejas de comida e bebida. Músicos tocavam num canto, embora ninguém estivesse a ouvir. No centro de tudo estava Alpha Dane Silverpine, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. Nora compreendia o sentimento. Ela estava a tentar deslizar ao longo da parede em direção à área dos servos quando ouviu um som que a fez parar no meio do passo. O seu coração de repente começou a bater forte. Era um som agudo, rítmico, angustiado. O tipo de som que significava que o sistema nervoso de alguém estava em sobrecarga total e não conseguia se autorregular. Nora conhecia esse som intimamente. Ela mesma o tinha feito mais vezes do que podia contar antes de aprender a mascará-lo tão bem que a maioria das pessoas nunca percebia que ela era diferente. "Que barulho horrível é esse?" perguntou uma das candidatas da Luna, franzindo o nariz perfeito em desgosto. Ela era alta e loira e exalava o tipo de confiança que vem de nunca ter ouvido um não. "Ah, é só a Lyra", respondeu outra candidata, acenando com a mão em sinal de desprezo. Ela tinha cabelos ruivos elaboradamente trançados e um sorriso que não chegava aos olhos. "A filha do reitor Alpha. Ela está a ter outro episódio." Episódio? O tom da candidata loira tornou-se mais severo, com um tom de julgamento. "Que tipo de episódio? Do tipo gritos e balanços?" A ruiva baixou a voz para um sussurro conspiratório que ainda assim atravessou a sala. "A rapariga tem 14 anos, mas age como uma criança. Ela tapa os ouvidos e faz esses sons sempre que fica chateada. Entre nós, é por isso que o Alpha está tão desesperado por uma nova aluna. O pobre homem precisa de alguém para lidar com ela adequadamente." Várias outras candidatas concordaram com a cabeça. Suas expressões uma mistura de pena e repulsa que fez o estômago de Nora revirar. "Lidar com ela como?" perguntou uma terceira candidata. Ela era pequena, tinha cabelos escuros e um rosto de aparência inocente que provavelmente a livrava de muitos problemas. "Estrutura, disciplina, consequências para as birras", respondeu a candidata loira com autoridade, como se estivesse a discutir o treino de um cão particularmente difícil. "A minha mãe sempre diz que as crianças precisam de limites firmes. Esta rapariga foi claramente mimada demais." O choro ficou mais alto e mais desesperado. Agora era acompanhado por algo que parecia respiração ofegante e o som de mãos batendo em algo. Nora sentiu o peito apertar. As suas próprias mãos queriam voar para os seus ouvidos, numa espécie de sobrecarga de empatia. "Alguém deveria realmente ir ver como ela está", disse a morena,
mas não fez nenhum movimento para fazê-lo. Para que se dar ao trabalho? A ruiva tomou um delicado gole de vinho. Ela acabará por se cansar, é sempre assim. Foi o suficiente, 3 regras esquecidas. A boca de Nora abriu-se antes que o seu cérebro pudesse acompanhar. Isso não é uma birra, disse ela, com uma voz mais aguda do que pretendia. Todas as 3 candidatas se viraram para olhar para ela como se um móvel tivesse começado a falar de repente. As suas expressões passaram de surpresa a desdém em meio segundo. Desculpe? O tom da candidata loira poderia ter congelado o fogo. Esse som não é uma birra, é uma sobrecarga sensorial. As mãos de Nora tremiam, mas ela continuou a falar. Ela está sobrecarregada e o seu sistema nervoso não consegue lidar com isso. Ela precisa de ajuda, não de disciplina. E o que você sabe sobre isso? A ruiva olhou Nora de cima a baixo, observando o seu vestido gasto e a bolsa barata. Você é claramente apenas uma serva. Sou uma serva ômega autista, respondeu Nora, abandonando toda a pretensão de polidez. Nora respondeu, abandonando toda a pretensão de polidez. Então sei exatamente o que esse som significa. Agora, se me dão licença, vou ajudá-la, já que nenhum de vocês parece disposto a fazê-lo. Ela não esperou por permissão. Não se importava com o protocolo, as consequências ou o fato de que deveria ser invisível. O gemido tocou algo profundo no seu peito, uma ressonância que ultrapassou a lógica e foi direto ao instinto. Um servo apontou para uma escada com olhos arregalados e assustados. Nora subiu os degraus 2 a 2, as suas botas gastas batendo contra a pedra, enquanto seguia o som, que ficava mais alto e angustiado a cada andar. Terceiro andar, fim do corredor. Havia uma porta fechada que praticamente vibrava com os sons que vinham de trás dela. Nora parou do lado de fora e forçou-se a respirar. Entrar de assalto apenas introduziria outro elemento avassalador. Ela precisava de estar calma, previsível e segura. Bateu suavemente na porta. Lyra, o meu nome é Nora. Não estou aqui para te impedir, consertar ou dizer que estás a fazer algo errado. Só quero ajudar. Posso entrar? Não houve resposta, exceto pelos sons contínuos de angústia e o que parecia ser mãos batendo na parede. Vou abrir a porta bem devagar, continuou Nora, mantendo a voz baixa e calma. Não vou tocar em você nem chegar perto. Vou ficar perto da porta. Você está no controle disso. Tudo bem, você pode me mandar embora a qualquer momento. Ainda não houve resposta verbal, mas o tom do choro mudou ligeiramente. Interpretando isso como permissão, Nora abriu a porta com cuidado e lentamente. O quarto parecia ter sido redecorado por um tornado. Havia móveis virados, cortinas rasgadas, penduradas em ângulos estranhos e livros espalhados por todo o lado, como se alguém os tivesse atirado por frustração. Havia papéis espalhados pelo chão. Um candeeiro estava deitado de lado sobre uma secretária, ainda aceso, projetando sombras estranhas. No canto mais distante, encolhida ao máximo que podia, estava uma menina que parecia ter cerca de 14 anos. Cabelos escuros caíam emaranhados ao redor do rosto. Ela pressionava as mãos com tanta força sobre as orelhas que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela balançava para frente e para trás, com os olhos bem fechados, emitindo aquele som agudo terrível que Nora reconhecia muito bem. O coração de Nora se partiu. Ela já tinha sido essa menina. Às vezes, ainda era essa menina, nos seus piores dias. Tudo bem, disse Nora suavemente, permanecendo ao lado da porta, como havia prometido. Estou aqui. Vou sentar-me aqui, encostada na moldura da porta, e não vou aproximar-me mais. Você está segura. Nada de mal vai acontecer. Ela baixou-se lentamente até o chão, tornando-se o mais pequena e inofensiva possível, e acomodou-se com as costas encostadas à moldura da porta. Estava perto o suficiente para ajudar, se necessário, mas longe o suficiente para evitar ser mais um estímulo avassalador. Muito barulhento, ofegou Lyra com a voz rouca. Tudo é muito barulhento, demasiado. Não consigo fazer com que pare. Não consigo fazer com que pare. Eu sei, disse Nora. A reunião lá embaixo é opressiva. Há demasiadas vozes a falar ao mesmo tempo. Há demasiados cheiros diferentes todos misturados. Há demasiado movimento, ruído e expectativa. É como se alguém tivesse colocado todos os teus sentidos no máximo e tu não conseguisses encontrar o botão do volume. Os olhos vermelhos de Lyra abriram-se ligeiramente,
com um olhar desesperado. Sabes, eu também sou autista. Quando fico sobrecarregada assim, faço a mesma coisa que tu estás a fazer. O balanço ajuda, não é? Dá-te algo previsível em que te concentrar. O gemido é como tentar abafar os estímulos sensoriais avassaladores com um som que podes controlar. O meu pai diz que eu preciso parar. A voz de Lyra agora era pouco mais que um sussurro, carregada de lágrimas e vergonha. Ele diz que estou demasiado velha para isso, que estou a envergonhá-lo na frente das candidatas Luna. Ele diz que preciso de aprender a controlar-me. A raiva, ardente e imediata, inundou o peito de Nora, mas ela manteve a voz suave. O teu pai está errado. Não estás a envergonhá-lo. Estás sobrecarregada. Há uma enorme diferença entre não ser capaz de controlar-se e não querer controlar-se. Neste momento, o teu sistema nervoso está em modo de crise. Isso não é uma falha moral. É neurologia. As candidatas Luna foram embora, disse Lyra com a voz a falhar. Eu deveria encontrá-las e ajudar o pai a avaliá-las, mas eram tantas. Todas queriam falar comigo ao mesmo tempo. Elas cheiravam a perfumes diferentes e ficavam a tocar-me. Eu tentei ser boa. Eu realmente tentei, mas não consegui. Não consegui. A sua voz se transformou em soluços. O balanço se intensificou. Ei, tudo bem. Você não fez nada de errado. Nora manteve o tom suave. Estar cercada por 12 estranhos, todos exigindo a sua atenção simultaneamente, seria opressor para qualquer pessoa. Para alguém autista, é uma tortura. O seu pai não deveria ter colocado você nessa situação sem lhe dar apoio. Ele não entende. Ninguém entende, exceto... A voz de Lyra falhou. Exceto a minha mãe, que entendia. Antes de morrer, ela sabia como me ajudar. Mas ela se foi há 5 anos. E eu não sei como explicar isso para mais ninguém. Não tenho palavras. Mas não precisas de palavras. Eu entendo sem elas. Nora acomodou-se mais confortavelmente contra a moldura da porta. Queres que eu te diga o que geralmente me ajuda quando me sinto assim, tão sobrecarregada? Um pequeno aceno de cabeça, quase imperceptível. Primeiro, remove o estímulo avassalador, se possível, mas isso nem sempre é uma opção. Então, em segundo lugar, concentro-me em algo previsível. Algo que posso controlar. Para mim, é contar ou nomear coisas em categorias. Isso dá ao meu cérebro algo para fazer, além de entrar em pânico com todas as informações que não consegue processar. Gosto de padrões, sussurrou Lyra. Números, sequências, constelações. Perfeito. Ok, vamos fazer isso juntas então. Consegues ver os livros no chão? Lyra acenou levemente com a cabeça, as mãos ainda pressionadas com força sobre as orelhas. Vamos contá-los em voz alta, apenas a contagem, nada mais. Estás pronta? 1, disse Lyra com a voz trêmula, mas mais forte do que antes. 2, continuou Nora. Contaram juntas, lentamente e metodicamente. 14 livros estavam espalhados pelo chão. Depois, contaram as pedras na parede que podiam ser vistas da posição de Lyra. 27. Depois, as vigas de madeira no teto. 8. Quando terminaram o terceiro exercício de contagem, as mãos de Lyra tinham caído das orelhas para o colo. O seu balanço diminuiu para um movimento suave. A terrível tensão nos ombros começou a diminuir. Melhor? Perguntou Nora. Um pouco. Ainda estou trêmula. Ainda sinto que a minha pele está muito esticada. Lyra respirou fundo. Mas está melhor do que antes. A contagem ajudou. Ótimo. Isso é ótimo. Nora sorriu. Você se saiu muito bem agora. Você contou mesmo quando estava sobrecarregada. Isso requer força. Você não tentou me fazer parar. Lyra disse isso, observando Nora atentamente pela primeira vez, em vez de dizer para ela se acalmar ou tocá-la sem perguntar. Todo mundo faz isso, porque nenhuma dessas coisas ajuda. Elas só pioram as coisas. O meu pai tenta abraçar-me quando estou assim e diz: o conforto físico ajuda, mas o toque quando estou sobrecarregada é como ser arranhada com lixa. Sei que o teu pai tem boas intenções, mas ele não entende que o sistema nervoso autista processa as coisas de maneira diferente. O que é reconfortante para pessoas neurotípicas pode ser uma tortura para nós. Lyra ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos agora traçando padrões em suas pernas. Outro caule. Nora reconheceu o autoacalanto através do movimento repetitivo. As candidatas Luna, disse Lyra finalmente.
Elas acham que eu sou defeituosa. Eu ouvi-las a falar antes que ficasse insuportável. Uma delas disse que eu precisava de estrutura e disciplina, que o meu pai tinha sido muito brando comigo. As candidatas Luna são idiotas. A voz de Nora era monótona e errada. Tu não precisas de estrutura e disciplina. O que precisas é de compreensão e flexibilidade. O que significa acomodação? Significa adaptar o ambiente às suas necessidades, em vez de forçá-la a se adaptar a ele. Por exemplo, em vez de obrigá-la a conhecer 12 candidatas da Luna de uma vez, elas poderiam ter organizado reuniões individuais com intervalos entre elas. Ou poderiam ter deixado você conhecê-las em um espaço tranquilo, em vez daquela reunião caótica. Acomodação significa trabalhar com o seu autismo, não contra ele. Nunca tinha ouvido isso explicado dessa forma. Os olhos de Lyra arregalaram-se de espanto. Todos sempre me dizem que preciso de me esforçar mais, seguir em frente e não deixar que a minha sensibilidade me controle. Mas as pessoas que não entendem que se esforçar mais não vai mudar a sua neurologia são preconceituosas. Nora percebeu o que tinha dito. Desculpe, provavelmente fui muito direta, mas mantenho o que disse. Isso provocou uma risada surpresa de Lyra, embora fosse pequena e fraca. Tu juraste. Os adultos geralmente não juram na minha frente. Eles me tratam como se eu fosse feita de vidro. Eu não sou feita de vidro. Tu és autista. Há uma diferença. Nora gesticulou em direção à sala destruída. Isso não foi você ser frágil. Foi você lutando para lidar com um ambiente hostil. Na verdade, isso é muito forte. Não parece forte. Parece um fracasso, eu sei. Mas você não fracassou. Foi a situação que fracassou com você. Seu pai fracassou com você ao não prepará-la adequadamente. As candidatas de Luna fracassaram com você ao não demonstrarem nenhuma compreensão. Mas você sobreviveu a isso. Ainda estás aqui. Isso não é fracasso. Passos pesados no corredor deixaram os dois tensos. Um momento depois, Alpha Dane Silverpine apareceu na porta com uma expressão tempestuosa. Objetivamente bonito, ele era alto e de ombros largos, com cabelos escuros e grisalhos nas têmporas, sugerindo que estava na casa dos 30 e poucos anos. Mas, naquele momento, seu rosto estava marcado por linhas de frustração e raiva mal disfarçada. O que está acontecendo aqui? A sua voz era aguda. Quem são vocês e por que estão no quarto da minha filha? Nora levantou-se lentamente e posicionou-se entre Dean e Lyra sem realmente pensar nisso. Meu nome é Nora. Sou da Alcateia Thornwood. Ouvi Lyra em apuros e vim ajudar. Ela não precisa da ajuda de um estranho. Ela precisa aprender a controlar-se. A voz de Dan era dura de frustração e talvez vergonha. Lyra, pare com essa bobagem e desça. Os candidatos estão à espera. Você já me envergonhou uma vez hoje. Não, respondeu Lyra com voz baixa, mas firme. Muito barulho. Não posso voltar lá para baixo. É demais. Você fará o que lhe mandam. Com todo o respeito, Alpha, interrompeu Nora, com todos os seus instintos gritando para que ela se submetesse, pedisse desculpas e saísse do caminho. Ela ignorou todos. Ela estava a dizer que não pode, não que não quer. Há uma enorme diferença. Os olhos de Danny estreitaram-se perigosamente. Ousa interromper um Alpha. Ouso defender uma criança que está a ter uma crise neurológica e precisa de acomodação, não de punição. As mãos de Nora tremiam atrás das costas, mas ela manteve a voz firme. A sua filha não está a ser difícil. Ela está a apresentar traços autistas e, neste momento, precisa de paz e segurança, não de exigências para que se comporte normalmente para o conforto dos outros. Autista, a raiva de Dan transformou-se em confusão. Do que está a falar? O curandeiro disse que ela era apenas sensível e que iria superar isso com a disciplina adequada. Os seus curandeiros estão errados. Ela não vai superar o autismo porque não é apenas uma fase. É neurológico e ela não precisa superar isso. O que ela precisa é que as pessoas compreendam e se adaptem a isso. Nora respirou fundo com cuidado. O que aconteceu hoje? O que desencadeou a sobrecarga? Ele olhou para a filha, que se encolheu no canto e observava a conversa com os olhos arregalados e assustados. A reunião, disse ele finalmente, com um pouco da raiva a desaparecer da sua voz. Ela deveria conhecer as candidatas à Luna, ajudar-me a avaliá-las. É importante. Escolher uma aluna é como escolher alguém para ajudar a liderar a matilha. Eu precisava da opinião dela.
Quantas candidatas havia? 12. 12 lobas estranhas numa sala, todas a falar ao mesmo tempo, todas usando perfumes diferentes e provavelmente todas a tocar-me e a exigir a minha atenção. Nora não conseguiu esconder a sua incredulidade. Alfa, isso seria opressivo para qualquer pessoa. Para alguém que é autista, é como ser fisicamente atacado por estímulos sensoriais. Eu não sabia que era tão ruim para ela. A voz de Danny havia perdido a sua aspereza e soava impotente. Ela nunca perguntou. Você perguntou a ela? Nora rebateu. Ou você apenas disse a ela o que fazer e esperou que ela conseguisse? Silêncio, disse Nora gentilmente. Lyra, continuou ela, quando tentas dizer às pessoas que estás sobrecarregada, o que acontece? Elas dizem-me para me esforçar mais, ou para parar de ser dramática, ou que tenho idade suficiente para lidar com isso, ou que outras raparigas da minha idade não têm esses problemas. Então, parei de tentar dizer-lhes. Nunca ajudava. De qualquer forma, Jean parecia ter levado um soco. Lyra, eu não sabia que estava tudo bem, pai. A voz de Lyra era monótona e resignada, e isso partiu o coração de Nora. Eu sei que estou a desapontá-lo. Eu sei que não sou a filha que você queria. Eu sei que eu torno tudo mais difícil. Isso não é verdade. Dan parou. Ele parecia estar a lutar consigo mesmo. Eu tenho lidado com isso da maneira errada. Tenho lidado com tudo isso da maneira errada. Ele voltou-se para Nora, e agora havia um sentimento de desespero nos seus olhos. Disse que também é autista. Parece lidar bem com isso. Como? A pergunta estava repleta de tanta esperança e frustração que Nora quase se sentiu mal com a sua resposta. Eu disfarço, disse ela sem rodeios. Passei anos a aprender a esconder as minhas características autistas para que as pessoas tolerassem a minha presença. Eu suprimia os estímulos, forçava o contato visual, que me causava dor, e suportava o inferno sensorial sem demonstrar. É exaustivo, prejudicial, e era o que eu tinha de fazer para sobreviver como ômega num grupo que não me queria. Mas não desejaria isso a ninguém, especialmente a uma criança. Houve um longo momento de silêncio. Então, o que devo fazer? Como posso ajudá-la? Comece por ouvi-la. Quando ela disser que está sobrecarregada, acredite nela. Quando ela disser que algo é demais, acomode-a em vez de a pressionar a fazê-lo. Dê-lhe espaços tranquilos, rotinas previsíveis e a liberdade de fazer estímulos sem vergonha ou punição. Esses comportamentos são chamados de estímulos. O balançar, os sons que ela faz, os movimentos das mãos, o andar de um lado para o outro e qualquer outro comportamento repetitivo. Estes são chamados de stimming, comportamentos autoestimulantes que ajudam a regular o nosso sistema nervoso. Não são comportamentos ruins que precisam ser eliminados. São mecanismos de defesa necessários. Dan olhou para a filha como se a estivesse a ver pela primeira vez. A sua expressão passou por choque, tristeza e culpa. Tenho tentado impedir-te de fazer as coisas que te ajudam, disse ele. Tu não sabias, disse Lyra baixinho. Mas eu deveria saber. Sou teu pai, deveria ter ouvido. A voz de Dan estava rouca de emoção. Sinto muito, querida. Tenho falhado contigo desde que a tua mãe morreu, e nem percebi isso. Não falhaste, disse Lyra. Apenas não entendeste. Não falhando. Dan esfregou o rosto com as duas mãos, parecendo subitamente exausto. A tua mãe compreendia. Ela sabia como te ajudar. Quando ela morreu, pensei que poderia simplesmente continuar a fazer o que ela fazia. Mas eu não compreendia. Eu só conhecia a rotina que ela havia estabelecido. Quando isso não foi suficiente, não soube o que fazer. Então, ouvi os curandeiros que recomendavam disciplina e estrutura, e tornei tudo pior. A dor crua na voz dele fez o peito de Nora doer. Não é tarde demais para mudar, disse ela suavemente. Para aprender, para fazer melhor. Dan olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você vai ajudar? Ensinar-me a compreender a minha filha. Eu vou pagar-lhe, vou contratá-la oficialmente, farei o que for preciso. Por favor, ajude-me a não falhar mais com ela. Nora olhou para Lyra, que a observava com uma esperança desesperada estampada no rosto. Ela tinha vindo para Silver Pine esperando ser uma serva invisível, indesejada. Em vez disso, lhe ofereceram algo muito mais importante,
A chance de ajudar uma criança que precisava de alguém que a compreendesse. Eu vou ajudar, disse Nora, mas tenho condições. Diga quais são. A opinião de Lyra é valorizada e respeitada. Se ela diz que algo é demais, nós ouvimos sem questionar. Não a forçaremos mais a situações opressivas. Não haverá mais punições por comportamentos autistas. Não mais lhe diremos para parar de se estimular ou para usar uma máscara para o conforto dos outros. Ela terá espaços tranquilos e acomodações sem ter que justificar sua necessidade por eles. Feito. Mais alguma coisa? Os candidatos à Luna que a chamaram de vergonha e disseram que ela precisava de disciplina estão eliminados da seleção. A expressão de Donnie endureceu. Concordo. Quem trata a minha filha dessa forma não tem lugar neste grupo. Ótimo. Então sim, vou ajudar. Vou ensinar a ti e a quem quer que escolhas como segundo em comando da Luna como apoiar a Lyra, como acomodá-la em vez de puni-la e como compreendê-la em vez de tentar corrigi-la. Obrigada. A voz de Danny estava carregada de emoção. Obrigada. Vou dispensar os candidatos que não demonstraram decência básica. Vamos começar do zero com aqueles que demonstraram preocupação em vez de julgamento. Ele começou a sair, mas parou na porta. Nora, enfrentar um alfa para proteger uma criança que acabaste de conhecer foi incrivelmente corajoso. Obrigada por isso também. Depois que ele saiu, Nora voltou-se para Lyra e viu a menina olhando para ela com admiração. Você gritou com o meu pai, disse Lyra. Eu defendi com firmeza. Você gritou com um alfa. Ninguém faz isso. Bem, alguém deveria ter feito isso antes. Nora aproximou-se com cuidado, ainda mantendo a distância. Como você está se sentindo agora? Ainda sobrecarregada ou a se acalmar? A me acalmar. Cansada e trêmula, mas melhor. Os dedos de Lyra ainda traçavam padrões nas suas pernas. Tu realmente falaste sério sobre continuar a lecionar? Pai, eu realmente falei sério. Por quê? Tu não me conheces. Eu fiz uma cena e provavelmente envergonhei o teu bando por associação. Tu não envergonhaste ninguém e eu não preciso te conhecer bem para ver que precisas de apoio. Mereces pessoas que te compreendam. Nora sentou-se no chão novamente, ainda mantendo aquela distância cuidadosa. Além disso, ensinar a ti e ao teu pai sobre autismo não é caridade. É usar a minha experiência de vida para ajudar outra pessoa a ter uma vida mais fácil do que a minha. Isso não é um fardo. É significativo. Lyra ficou em silêncio por um longo momento. Obrigada por compreender, por ajudar e por não ir embora quando eu estava a ser demais. Não estavas a ser demais. Estavas a ser exatamente o que precisavas de ser. Era a situação que era demais. Nora sorriu. De nada. Posso perguntar-te uma coisa? Claro. Como é ser autista e ômega? Deve ser muito difícil. Nora riu, mas não havia humor nisso. É complicado. Os ômegas já são tratados como se fossem demasiado sensíveis, demasiado emocionais e demasiado carentes. Ser autista, além disso, só dá às pessoas o dobro das razões para me rejeitarem. Sou sensível porque sou um ômega. Sou difícil porque sou autista. Juntos, é como se eu não fosse qualificado para existir profissionalmente. É horrível. É a realidade com que vivo, mas aprendi a lidar com ela tornando-me o mais discreta e inofensiva possível, disfarçando tão bem que as pessoas se esquecem que sou diferente. Não é saudável e não recomendo, mas tem me mantido viva. Alguma vez desejaste não ser autista? Era uma pergunta que a Nora se tinha feito inúmeras vezes, geralmente às 3 da manhã, quando a insônia e o medo existencial se juntavam. Às vezes, ela admitia quando estava sobrecarregada e não conseguia escapar. Quando tenho de me disfarçar tanto que me esqueço de como é a minha cara real. Quando as pessoas me tratam como se eu fosse defeituosa, exagerada ou fundamentalmente errada. Ela fez uma pausa. Mas na maioria das vezes, não. Ser autista faz parte de quem eu sou. É assim que o meu cérebro funciona. E sim, o mundo não foi feito para nós. Mas isso é falha do mundo, não nossa. Eu não deveria ter que mudar a forma como o meu cérebro funciona para merecer respeito e consideração básicos. O meu pai diz que preciso de aprender a me encaixar e ser normal. Mas o teu pai está a aprender que normal é um conceito criado para fazer com que pessoas diferentes se sintam mal consigo mesmas. O tom de Nora era seco, e ela disse que se encaixar é supervalorizado.
Prefiro que aprendas a ser autêntica e encontres pessoas que apreciem isso do que passar a vida inteira fingindo ser alguém que não és. Os restantes candidatos à Luna provavelmente ainda vão achar que sou estranha. Mas a Luna certa não se importará. Ela verá quem tu és e compreenderá que ser diferente não te torna inferior. Se ela não for capaz disso, então não merece fazer parte desta família. Mas e se não houver uma Luna certa? E se todas elas acharem que eu sou defeituosa? Então o teu pai não escolherá nenhuma delas. Tu és mais importante do que uma aliança política. Se ele não perceber isso, vou lembrá-lo em voz alta e repetidamente até que ele perceba. Isso arrancou um pequeno sorriso. És muito corajosa para uma ômega. As ômegas podem ser corajosas. Só que normalmente não nos é permitido demonstrar isso sem enfrentar consequências. Nora esticou as pernas à sua frente. Gostarias de me contar sobre os teus interesses especiais? As coisas que adoras? O rosto de Lyra iluminou-se com alegria genuína. Estrelas, constelações, astronomia. Posso nomear todas as estrelas visíveis daqui e sei as suas posições em cada estação, as suas distâncias e as suas classificações. Ela parou, insegura. Isso é demais? As pessoas geralmente me interrompem quando começo a falar sobre estrelas. Então, elas estão a perder. Conta-me tudo. Quero ouvir. E foi o que Lyra fez. Durante a hora seguinte, ela falou sobre estrelas com o tipo de intensidade apaixonada que Nora reconhecia dos seus próprios interesses especiais. Ela explicou as constelações e as suas mitologias, as classificações estelares, os anos-luz e as magnitudes, a mecânica orbital e o movimento planetário. Nora ouviu, fez perguntas e deixou Lyra falar sem interrupções ou julgamentos. Ela sabia que as pessoas não compreendiam o autismo e que os interesses especiais não eram apenas passatempos. Eram a forma como as pessoas autistas experimentavam a alegria. Interromper Lyra ou menosprezar a sua paixão seria como cortar um pedaço da sua alma. Quando Lyra finalmente terminou, os seus olhos estavam brilhantes e vivos de uma forma que não estavam durante a sobrecarga inicial. Desculpa, disse ela automaticamente. Falei demais. Não falaste. Adorei ouvir isso. A tua paixão e conhecimento são lindos. A maioria das pessoas apenas parece entediada e muda de assunto. São idiotas que não reconhecem algo especial quando ouvem. O sorriso de Lyra era brilhante. Acho que vou gostar de ter-te por perto. Ótimo, porque estou a planear ficar por aqui e ser irritantemente solidária. Uma batida na porta interrompeu-as. Dan entrou, parecendo arrependido e determinado. Lyra, querida, ele começou. Eu dispensei a maioria dos candidatos, mas 3 permaneceram. São aqueles que expressam preocupação genuína com o teu bem-estar, em vez de julgarem. Estarias disposta a conhecê-los? Apenas um de cada vez, aqui no teu quarto, com a Nora presente. Lyra olhou para Nora. Tu vais mesmo ficar? Se tu quiseres, com certeza. Ok, vou tentar, mas se ficar muito difícil, se ficar é só dizer e nós paramos. Não há pressão, nem expectativas, nem decepção se tu precisares de encerrar mais cedo. A voz de Dani era firme. O teu bem-estar é mais importante do que impressionar alguém. Eu deveria ter deixado isso claro desde o início. Nas horas seguintes, as 3 candidatas Luna restantes foram apresentadas uma a uma. A primeira foi Sylvia, filha de um beta, com cabelo castanho prático e um comportamento eficiente. Ela manteve uma conversa educada e fez perguntas apropriadas, mas continuava a olhar para Lyra como se ela fosse um quebra-cabeças a ser resolvido. Lyra foi educada, mas distante. Os seus ombros ficaram gradualmente tensos à medida que a entrevista avançava. Após 20 minutos, Nora cruzou o olhar com Lyra e ergueu uma sobrancelha. Lyra acenou levemente com a cabeça. Obrigada por ter vindo, Sylvia, disse Nora suavemente. Acho que é o suficiente por hoje. Sylvia pareceu surpresa, mas saiu sem discutir. Ela não foi má, disse Lyra depois que a porta se fechou, mas ficou me olhando como se eu fosse interessante em vez de uma pessoa. Boa observação, disse Dane. Essa é uma informação importante. A segunda candidata era Carara, sobrinha de um alfa, com 2 dentes brancos e um jeito excessivamente alegre que Nora achava desagradável.
Ela entrou na sala como se estivesse se apresentando para uma plateia, com a voz muito aguda e alta. Meu Deus, que sala adorável! Exclamou o cara, com entusiasmo exagerado. E tu deve ser a Lyra. Ouvi falar muito sobre ti. As mãos de Lyra tremeram em direção às orelhas. Nora reconheceu o sinal. Obrigada por teres vindo, disse Nora rapidamente. Acho que a Lyra chegou ao seu limite por hoje. Mas eu acabei de chegar. O sorriso de cara não vacilou, mas os seus olhos endureceram. Certamente podemos conversar por alguns minutos. Lyra atingiu o seu limite. Nora repetiu com firmeza. Obrigada pelo seu tempo. Cara saiu irritada, resmungando sobre grosseria. Muito barulhenta, disse Lyra baixinho. E falsa. Tudo nela parecia falso. Também é bom saber, disse Dane, fazendo anotações mentais. A terceira candidata era diferente. Thea tinha talvez 35 anos, era viúva de um bando vizinho, tinha cabelo escuro com fios grisalhos e olhos castanhos calmos. Ela entrou na sala sem alarde, sentou-se onde Lyra indicou e simplesmente disse: Olá, Lyra. Sou a Thea. Ouvi dizer que gostas de astronomia. Podes falar-me sobre a tua constelação favorita? Os olhos de Lyra brilharam. Orion. É visível no inverno. Tem 7 estrelas principais e a mitologia é sobre um caçador. Ela começou a explicar, movendo as mãos entusiasticamente enquanto falava. Thea ouviu com interesse genuíno, fazendo perguntas ponderadas que mostravam que estava realmente prestando atenção. Não atuando ou analisando, apenas ouvindo. Após 25 minutos, Dean gentilmente encerrou a entrevista. Lyra parecia desapontada, em vez de aliviada. Obrigado, Thea, disse Dean. Obrigada por me incluir, respondeu Thea. E Lyra, essas constelações parecem lindas. Talvez você possa me mostrar as verdadeiras algum dia. Depois que ela saiu, Lyra virou-se para o pai com mais animação do que Nora já tinha visto. Ela foi simpática. Ela me ouviu. Realmente me ouviu. Ela não ficou apenas à espera que eu parasse de falar. Ela ficou, concordou Dane com uma expressão calorosa. É muito bom saber disso. Naquela noite, Nora foi levada para os aposentos de hóspedes, que eram muito melhores do que ela esperava. Havia uma cama de verdade, uma janela com vidro de verdade e uma porta que trancava. Luxo! Ela estava a desfazer a sua pequena mala quando alguém bateu à porta. Dan estava no corredor, mas ao redor, parecendo inseguro de uma forma que não era típica de um alfa. Podemos conversar? Perguntou ele. Claro. Eles caminharam até um pequeno jardim atrás da casa da matilha, longe o suficiente dos edifícios principais para que a conversa não fosse ouvida. Devo-lhe um pedido de desculpas e uma explicação, disse Dane. Não me deve nada. Devo sim. Por favor, chame-me Dane. Alfa, parece muito formal depois de tudo o que aconteceu. Ele sentou-se num banco de pedra e fez um gesto para que ela se juntasse a ele. A mãe de Lyra era minha amiga e compreendia a nossa filha de uma forma que eu nunca consegui. Ela sabia como ajudá-la e satisfazer as suas necessidades. Quando ela morreu há 5 anos numa incursão na fronteira, pensei que poderia simplesmente continuar a fazer o que ela fazia. Mas eu não entendia o raciocínio por trás das rotinas dela. Eu estava apenas a seguir os movimentos. E quando essas rotinas não eram suficientes, você não sabia o que fazer, disse Nora suavemente. Exatamente. Os curandeiros eram inúteis. Eles ficavam dizendo que ela iria superar isso, ou que eu precisava ser mais firme e pressioná-la a ser normal. Então eu tentei isso, tentei discipliná-la para que ela se encaixasse, mas só piorei as coisas. A voz de Dane estava carregada de arrependimento. Tenho falhado com ela há 5 anos, falhado com a última parte da minha amiga que me resta. Não estavas a falhar. Estavas a fazer o melhor que podias com o conhecimento que tinhas. Agora compreendes melhor, por isso podes fazer melhor. Entraste na minha casa, um ômega de uma alcateia estrangeira, sem estatuto nem autoridade, e tiveste a coragem de desafiar um alfa na cara para proteger uma criança que nunca tinhas visto antes. Qualquer um teria feito isso. A voz de Dane era firme. Eles não teriam feito isso. Viste o que os outros candidatos fizeram. Ignoraram o seu sofrimento, gozaram com ela e chamaram-lhe vergonha. Mas ouviste uma criança em sofrimento e correste na direção dela, em vez de fugir. Isso não é normal. É excepcional. O rosto de Nora aqueceu. Eu simplesmente não conseguia não ajudar, disse eu. Ela soava como eu me sentia
e ainda me sinto às vezes. Ignorar isso teria sido impossível. Disseste que tinhas de te mascarar para sobreviver como ômega. Quanto isso te custa? A pergunta era muito perspicaz. Nora considerou desviar o assunto. Mas de que adiantaria? Tudo, ela admitiu. Mascarar-se significa monitorizar constantemente cada comportamento, expressão e palavra. Suprimir tiques, forçar o contato visual que dói fisicamente e suportar estímulos sensoriais que parecem um ataque, tudo isso enquanto aparenta estar calma e normal. No final do dia, ela estava tão exausta que mal conseguia funcionar. Quanto mais tempo me mascaro, mais perco o contato com quem realmente sou por baixo da performance. Era isso que eu estava a pedir a Lyra, disfarçar para o conforto de todos os outros. Sim, deuses. Dan esfregou o rosto. Sou um pai terrível. Você é um pai que não tinha as informações de que precisava. Isso é diferente de ser terrível. É mesmo. Passei 5 anos a punir a minha filha por ser autista. Tentei forçá-la a ser alguém que ela não é. Fiz com que ela se sentisse quebrada e errada. A sua voz falhou. A mãe dela ficaria tão desapontada comigo. Mas ela entenderia que você estava de luto, perdido e tentando fazer o seu melhor, disse Nora gentilmente. E ela ficaria orgulhosa por você estar a aprender, por estar a mudar e por estar a escolher fazer melhor agora que sabe melhor. Houve um longo momento de silêncio. Eu quis dizer o que disse antes. Quero contratá-la, não como empregada, mas como companheira e defensora da Lyra. Preciso de alguém que entenda a neurologia dela e possa ensinar a mim e a quem quer que se torne mãe da Luna como apoiá-la adequadamente. O cargo vem com seu próprio quarto na ala da família, status de membro pleno da matilha e um salário que reflete a importância do trabalho. Sou apenas uma ômega sem credenciais. Tu tens experiência de vida, tens empatia, tens a coragem de defender alguém que nem sempre pode defender-se a si própria. Também tens a confiança da minha filha, que é mais rara e valiosa do que ouro. A expressão de Danny era séria. Aceitas o cargo? Vais ajudar-nos? Nora pensou na alcateia Thornwood, onde nunca foi bem-vinda. Pensou na sua vida a servir uma Luna qualquer, invisível e descartável, e na alternativa que lhe era oferecida aqui, um trabalho significativo, respeito e a oportunidade de ajudar uma criança que precisava de alguém que a compreendesse. Um trabalho significativo, respeito e a oportunidade de ajudar uma criança que precisava de compreensão. Sim, disse ela, aceito. Obrigada. Não me agradeças. Está a fazer-me um favor. Dan levantou-se. Vamos instalar-te adequadamente. Os aposentos dos empregados não são adequados para um membro da família. Membro da família? Vai passar mais tempo com a minha filha do que quase qualquer outra pessoa? Vai ensiná-la, apoiá-la e defendê-la. Isso não é uma relação empregador-empregado. É família. Algo quente e doloroso floresceu no peito de Nora. Família. Ela nunca tinha tido isso antes. Está bem, disse ela com a voz apenas ligeiramente trêmula. Família. Eu consigo fazer isso. Nas semanas seguintes, Nora adaptou-se à sua nova vida em Silver Pine. Passava os dias com Lyra, a conhecer os hábitos e os gatilhos da menina, a ensinar-lhe estratégias de enfrentamento e a ajudá-la a lidar com situações sociais que antes teriam sido pesadelos. Elas desenvolveram um sistema. As rotinas matinais eram previsíveis e tranquilas. As tardes eram dedicadas aos interesses especiais de Lyra, longas conversas sobre estrelas, matemática e padrões. As noites eram para relaxar com atividades de baixa estimulação. Quando Lyra sentia que estava a ter uma crise, ela tinha uma palavra de segurança. Quando se sentia sobrecarregada, podia retirar-se para um espaço tranquilo. Ninguém entrava sem permissão. Se ela precisasse de se estimular, ninguém lhe dizia para parar. A transformação foi notável. Com o apoio e os ajustes certos, as crises de Lyra diminuíram drasticamente. Ela sorria e ria mais e começou a sair da sua concha, mostrando a pessoa brilhante, divertida e apaixonada que sempre fora por baixo do trauma e da sobrecarga. Dan também aprendeu. Nora ensinou-lhe a reconhecer os sinais de Lyra. Por exemplo, ele aprendeu a reconhecer quando o som era demais para ela, conforme indicado por suas mãos, se movendo em direção aos ouvidos.
Ele aprendeu a reconhecer a maneira como ela ficava quieta e retraída quando as exigências sociais excediam sua capacidade. Ele aprendeu a reconhecer a maneira como ela balançava ou andava de um lado para o outro quando precisava de movimento para se regular. Ele aprendeu a perguntar: o que você precisa? Em vez de o que há de errado, ele aprendeu que ser complacente não era mimar. Ele aprendeu que a sua filha sempre tentou comunicar as suas necessidades, mas ele simplesmente não a ouvia. 3 semanas após a chegada de Nora, Dean pediu Thea em casamento oficialmente. A viúva tranquila provou ser exatamente o que Lyra precisava. Ela era paciente, compreensiva e genuinamente interessada em aprender como apoiar a sua nova enteada em potencial. Ela passava horas com Lyra e Nora, fazendo perguntas sobre autismo e estratégias de acomodação, e como ser útil em vez de prejudicial. Nunca tratou Lyra como se ela fosse um problema a ser resolvido. Tratou-a como uma pessoa a ser compreendida. Gosto dela, confidenciou Lyra a Nora uma noite, enquanto observavam as estrelas da varanda. Ela não me trata como se eu fosse feita de vidro e lembra-se mesmo das coisas que lhe conto sobre as estrelas. Ela também parece ser boa para o teu pai, observou Nora. Ele sorri mais quando ela está por perto. Achas que ela realmente vai querer ser minha mãe? Tipo, de verdade? Não apenas porque ela tem que ser. Acho que ela já quer ser. Ela não se esforçaria tanto se não fosse assim. Ótimo. Lyra ficou em silêncio por um momento. Nora, você vai ficar depois que o meu pai se casar com Thea? Você não vai embora, vai? Ir embora? Para onde eu iria? Não sei. De volta para a tua antiga alcateia em outro lugar? As pessoas sempre acabam por ir embora. O coração de Nora apertou. Ei, olha para mim. Ela esperou até que Lyra encontrasse o seu olhar. Não vou a lugar nenhum. Este é o meu lar agora. Tu és a minha família, e a família não vai embora só porque as circunstâncias mudam. Promete? Promete? Tu estás presa a mim, miúda. Desculpa, mas não sinto muito. O sorriso de Lyra brilhava à luz das estrelas. 4 semanas após a chegada de Nora, tudo mudou novamente. Era meio da tarde e Nora estava na clínica, aprendendo sobre medicina da alcateia com Magda, a curandeira-chefe. Magda era uma mulher idosa e rude que, ao olhar para Nora, decidiu que ela precisava de mais habilidades do que apenas defender os autistas. Nunca se sabe quando o conhecimento médico salvará uma vida, disse Magda. E tu és inteligente o suficiente para aprender. Então aprende. Elas estavam a discutir várias ervas medicinais quando o alarme tocou. 3 sons agudos que significavam uma coisa: ataque na fronteira. Magda ergueu a cabeça rapidamente. Ironwood. Elas vinham a falar sobre disputas territoriais há meses. Parece que eles decidiram oficializar isso. O coração de Nora afundou no estômago. Onde estava Lyra? Provavelmente no quarto dela. Por quê? Mas Nora já estava correndo. Ela invadiu o salão principal e encontrou o caos. Guerreiros estavam se mobilizando, armas estavam sendo distribuídas e famílias estavam evacuando para os abrigos. Danny estava no centro, já armado e com armadura, dando ordens. Seus olhos encontraram Nora. Abrigo, ele gritou. Leve Lyra para o subsolo com os outros não combatentes. A sala segura é muito pequena, disse Nora, sem fôlego por ter corrido. Há muitas pessoas e é muito barulhento. Lyra vai ter um colapso e tornar-se um alvo. O rosto de Dana empalideceu. Ele estava prestes a enviar a sua filha autista para uma situação de pesadelo sem sequer perceber. Então, para onde? Eu vou descobrir. Vai, protege o grupo. Eu vou manter Lyra em segurança. Nora, eu trato disto. Eu cuido dela. Vai! Dan pareceu indeciso por meio segundo. Depois beijou rapidamente e paternalisticamente a testa de Nora e correu em direção à fronteira. Nora correu para o quarto de Lyra e encontrou-a já em modo de crise. Os sons de alarmes, passos a correr e ordens gritadas tinham-na deixado em pânico. Muito barulho, ofegou Lyra, tapando os ouvidos e balançando-se violentamente. Está tudo muito barulhento, não sei o que está a acontecer. Sei que estou contigo, mas precisamos de sair daqui agora. Pega na tua manta ponderada e nos teus auscultadores com cancelamento de ruído rapidamente. Para onde vamos? Para um lugar seguro e silencioso. Confie em mim. Correram por corredores cada vez mais vazios, enquanto os outros membros do grupo evacuavam. A mente de Nora corria. Para onde poderiam ir que fosse seguro, mas não opressivo?
Então ela se lembrou da velha torre de pedra no lado leste do prédio. Ela era praticamente inutilizada. Tinha paredes grossas e uma pequena entrada que podia ser barricada, e ficava longe da luta. Por aqui, disse ela, puxando Lyra em direção a uma escada de serviço. Elas chegaram à torre, e Nora passou alguns segundos preciosos, barricando a porta com móveis. O espaço era pequeno, mas não claustrofóbico, com janelas estreitas que davam para o terreno abaixo. Aqui, disse Nora, ajudando Lyra a acomodar-se num canto com o seu cobertor pesado. Coloque os seus auscultadores. Vou vigiar a porta e garantir que estamos seguras. E se eles conseguirem passar? Perguntou Lyra, com a voz baixa e abafada pelos auscultadores. E se eles nos encontrarem? Então eu vou detê-los. Nora pegou num pesado castiçal de ferro de uma prateleira. Não era uma arma muito eficaz, mas era melhor do que nada. Aconteça o que acontecer, disse ela. Eles terão que passar por mim primeiro. Lyra assentiu, enrolou-se melhor no cobertor e fechou os olhos, tentando acalmar-se. Nora posicionou-se entre a porta e Lyra, com o castiçal na mão, e esperou. Os sons da batalha subiam do andar de baixo. Uivos e rosnados, o barulho dos lobos a lutar. As mãos de Nora tremiam, mas ela forçou-se a manter a calma. Lyra precisava da sua calma. Passou uma hora, depois outra. Os sons da luta pareciam estar a afastar-se do edifício principal. Então, passos na escada, pesados e decididos, aproximaram-se. O coração de Nora batia forte. Ela apertou o castiçal com mais força e posicionou-se diretamente na frente de Lyra. A maçaneta da porta chacoalhou. Alguém estava a tentar entrar. Nora, Lyra, vocês estão aí? Era a voz de Dan. Nora quase desmaiou de alívio. Aqui! Ela gritou. Dê-me um segundo. Ela moveu a barricada de móveis e abriu a porta. Danny estava ali, coberto de sangue. Parte dele era dele, mas a maior parte provavelmente não. Com um olhar selvagem e desesperado. Os seus olhos encontraram primeiro Lyra, que ainda estava segura com os seus auscultadores e cobertor. Depois, passaram para Nora, observando o castiçal que ela segurava e como ela se posicionara como um escudo. Ias lutar contra os atacantes com um castiçal, disse ele com uma voz estranha. Se fosse necessário, sim, você. A voz de Danny falhou. Sua louca absoluta, sua corajosa, ridícula e perfeita louca. Então ele puxou Nora para um abraço feroz que cheirava a sangue, suor e medo. Obrigado, disse ele com aspereza. Obrigado por mantê-la segura. Obrigado por ser exatamente quem ela precisava. Quando ele se afastou, os seus olhos estavam suspeitosamente brilhantes. Acabou? Perguntou Nora. Nós os repelimos. Ironwood recuou quando percebeu que estava em desvantagem. Ele se virou para Lyra, que havia tirado os fones de ouvido e o observava com os olhos arregalados. Você está ferido, disse ela, notando o sangue. São apenas ferimentos superficiais. Nada grave. O curandeiro vai me tratar. Ele tocou gentilmente o rosto dela. Você está bem, querida? Sinto muito por teres ficado assustada. A Nora me manteve em segurança, encontrou um lugar tranquilo e ficou comigo. Apesar de tudo, a voz de Lyra estava firme. Eu não estava sozinho. Tinhas alguém que lutaria contra um exército com um castiçal, se necessário. O sorriso de Dan era suave enquanto olhava para Nora. Tinhas família. Nas semanas seguintes, a vida em Silver Pine se estabilizou em um novo normal. Dené casou-se oficialmente com Thea numa cerimônia tranquila, que acomodou as necessidades de Lyra. Havia uma pequena lista de convidados, um local ao ar livre com muito espaço e um horário previsível. Thea provou ser tudo o que Lyra precisava numa madrasta. Era paciente, compreensiva e genuinamente interessada em aprender a ser solidária. Fazia perguntas, ouvia as respostas e adaptava o seu comportamento às necessidades de Lyra. Ela e Nora também se tornaram amigas. Amigas de verdade, não apenas aliadas no apoio a Lyra. Obrigada, disse Thea uma noite, enquanto observavam Lyra explicar constelações a um grupo de filhotes mais novos que perguntaram sobre o seu telescópio. Por me ensinar como ser boa para ela. Não quero que ela sinta que estou a tentar substituir a mãe dela. Não está a substituir ninguém. Está a aumentar a família dela. Há uma diferença. Nora sorriu. E estás a ir muito bem. Ela ilumina-se quando estás por perto. Tu também a iluminas.
Deste-lhe algo que eu não posso dar. És alguém que realmente entende como é ser ela. Nós entendemos-nos. É recíproco. 6 meses depois de Nora chegar a Silver Pine, Dean chamou-a ao seu escritório. Thea também estava lá. Ambas sorriam. Temos uma proposta, disse Dane. Uma proposta? O estômago de Nora ficou nervoso. Queremos adotar-te formalmente na família e tornar-te irmã legal de Lyra. O mundo pareceu parar. O quê? Nora sussurrou. Tu foste mais família para Lyra em 6 meses do que a maioria dos parentes de sangue consegue ser em toda a vida, disse Thea gentilmente. Tu a compreendes de uma forma que ninguém mais consegue. Defende-a, protege-a e ama-a. E ela também a ama. Isso já não é uma relação empregador-empregado. É família. Mas eu sou uma Omega. Sou de outra alcateia. Sou autista. Vocês são as pessoas que ouviram a minha filha em perigo e correram na direção dela em vez de fugirem. Danny interrompeu. Vocês são as pessoas que desafiaram um alfa para proteger uma criança que acabaram de conhecer. Tu és a pessoa que se colocou entre ela e o perigo, armada apenas com um castiçal e determinação. A tua designação não importa. A tua história não importa. O que importa é quem tu és agora e o que significas para esta família. Lyra pediu isso. Thea acrescentou. Ela quer que seja sua irmã oficial, não apenas na prática. Os olhos de Nora ardiam com lágrimas. Não sei o que dizer. Diga sim, disse Dane simplesmente. Junte-se à nossa família oficial e completamente. Sim, sussurrou Nora. Sim, eu quero muito isso. A cerimônia de adoção foi pequena, com apenas familiares e amigos próximos presentes. Mas foi perfeita. Lyra ficou ao lado de Nora, sorrindo e ocasionalmente rindo de alegria, e ninguém tentou impedi-la ou envergonhá-la. Assim que a adoção foi finalizada e Nora passou a fazer parte oficialmente da família Silverpine, Lyra abraçou a sua nova irmã. Obrigada, sussurrou ela, por me compreender, por ficar, por ser minha irmã. Sempre, prometeu Nora, abraçando-a de volta. Sempre vou compreender, sempre vou ficar. Irmãs para sempre, irmãs para sempre. Lyra concordou. 2 anos depois, Lyra tinha 16 anos e estava a prosperar. Ela ainda tinha dias difíceis. O autismo não desapareceu simplesmente porque ela tinha apoio. Mas ela também tinha dias bons e dias ótimos. Dias em que ria livremente, falava sem parar sobre astronomia e se sentia segura sendo exatamente quem era. Ela tinha começado um pequeno clube de astronomia na Alcateia, ensinando os lobos mais jovens sobre as estrelas. Nora a ajudou a fazer amizade com outros 3 membros autistas da Alcateia. Ela estava confiante, apaixonada e sem vergonha de ser ela mesma. E Nora? Nora tinha encontrado um lar, uma família e um propósito que ia muito além da mera sobrevivência. Uma noite encontrou Dean na varanda da casa da Alcateia, a olhar para as estrelas. Pensando naquele primeiro dia, perguntou-lhe, juntando-se a ele na varanda. Quão perto estive de falhar completamente com ela. Que sorte incrível tivemos por ter sido corajoso o suficiente para intervir. Não fui corajoso. Fui autista. Ouvi alguém como eu a sofrer e não pude deixar de ajudar. Isso é coragem, Nora. Agir apesar do medo, porque alguém precisa de ti. Dan sorriu. Mudaste tudo para nós. Para ela, para mim. Também mudaste tudo. Ouviste, aprendeste e tornaste-te o pai de que ela precisava. Ficaram em silêncio confortável, observando as constelações que Lyra tanto amava. Ela vai para a universidade no próximo ano, disse Denene baixinho. Ela conseguiu uma bolsa integral para a astronomia. Eles estão entusiasmados por tê-la. Ela mereceu. Ela é brilhante, e isso é porque tu lhe ensinaste que ela podia ser assim. Antes de tu apareceres, eu estava a ensiná-la a esconder o seu brilhantismo para que as pessoas a tolerassem. Tu ensinaste-lhe que ser autêntica não só era aceitável, como valioso. Ela ensinou-me isso também. Nora admitiu. Antes de vir para cá, pensava que sobreviver significava esconder quem eu era, até me esquecer disso por baixo da atuação. Ela lembrou-me que ser vista como realmente sou vale o risco. Vocês duas são notáveis, disse Dean. Sou grato todos os dias por terem entrado nas nossas vidas. Lá dentro, podiam ouvir Lyra a rir de algo que Thea tinha dito.
o som de uma criança feliz e apoiada que sabia que era amada. Era um som que valia tudo. Anos mais tarde, quando Lyra cresceu e estava a estudar para um doutorado em astrofísica, numa universidade que atendia às suas necessidades, ela fez um discurso em uma conferência de defesa do autismo. Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos. Durante 5 anos depois disso, achei que tinha perdido a única pessoa que me entendia. Então Nora chegou, uma ômega autista que me ouviu tendo um colapso e escolheu ajudar em vez de julgar. Ela não tentou me consertar ou me tornar normal. Ela apenas me compreendeu. E essa compreensão mudou tudo. As pessoas às vezes me perguntam como é ser autista. Eu digo que é como falar uma língua que a maioria do mundo não se preocupa em aprender. Mas Nora já era fluente. Ela ensinou a minha família a se tornar bilingue. Isso fez toda a diferença. O autismo não é uma tragédia que precisa de ser superada. É apenas uma maneira diferente de experimentar o mundo. Quando se está rodeado de pessoas que compreendem e acomodam essa diferença, não é uma deficiência. É simplesmente parte de quem se é. O discurso tornou-se viral nos círculos de defesa do autismo. Os pais entraram em contato, desesperados por orientação. As escolas solicitaram sessões de formação. Em todo o território, grupos começaram a implementar adaptações para membros neurodivergentes. Tudo começou quando um ômega A ouviu uma criança em sofrimento e decidiu correr em direção a ela, em vez de fugir. Tudo porque alguém finalmente entendeu. De volta a Silver Pine, Nora assistiu ao vídeo do discurso de Lyra e chorou de alegria. Ela é incrível, disse Thea, juntando-se a ela no sofá. E tu também. Olha o que construíram juntas. Nós construímos isso juntas, corrigiu Nora. Todos nós. Lyra teve a coragem de ser ela mesma. Dan por estar disposto a aprender. Tu por escolheres fazer parte desta família. Eu por ser corajosa o suficiente para desafiar toda uma ordem social por uma criança que eu nunca conheci. E Lyra por ter a coragem de ser ela mesma. E Thea por nos ensinar que compreender é mais importante do que se encaixar. Ela mostrou a Lyra que ser autista não significa ser menos. Significa apenas ser diferente, disse Nora suavemente. E ser diferente não é errado. O mundo só precisa de aprender uma nova linguagem. Tu ensinaste-nos essa linguagem, disse Dane, aparecendo na porta com um sorriso. Tu ensinaste-nos a ser fluentes em Lyra. E ao fazer isso, deste-nos a família de que precisávamos. Ele sentou-se do outro lado de Nora e eles assistiram ao discurso de Lyra juntos. Uma família construída não com laços de sangue, mas com compreensão, aceitação e o ato radical de ver alguém como ele e amá-lo de qualquer maneira. Enquanto todos os candidatos à Luna evitavam a filha autista do Alfa, descartando-a como defeituosa ou difícil, uma Omega viu uma criança que precisava de compreensão em vez de correção. Ela não tinha credenciais, formação ou autoridade. Ela apenas tinha a experiência de vida e a coragem de a usar. E às vezes, é tudo o que é preciso para mudar tudo. Alguma vez foi a pessoa que compreendeu alguém, quando todos os outros só queriam que essa pessoa mudasse? Ou foi a pessoa que finalmente encontrou alguém que a compreendeu? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. Se acredita em histórias sobre representação neurodivergente, famílias encontradas e o poder de ser verdadeiramente visto e compreendido, inscreva-se e junte-se ao nosso grupo. Lembre-se, diferente não significa defeituoso. Às vezes, o mundo só precisa aprender a sua linguagem. A coisa mais importante que pode oferecer a alguém é muitas vezes o dom de compreender exatamente quem essa pessoa é.